Olá, bom dia. Bom dia a todos que estão chegando agora. Hoje nós temos o Evangelho do capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon, mais especificamente, o emprego da fortuna no item 13. Enquanto nós vamos esperando um pouco mais até os nossos convidados entrarem aqui nesta sala virtual, de modo a nós harmonizarmos e sintonizarmos com as energias do bem, do amor. Bom dia a todos que estão entrando: Orestes, Ana Oliveira, Luiz. Seja bem-vinda, Ana Gladys, Wendel. Sejam todos bem-vindos. Tícia Costa, Kaline, enfim. Todos nós que estamos conectados nessa grande teia energética e que estamos todos em busca desta harmonização interior, porque de fato os tempos chegaram, os tempos dessa boa nova, no sentido de nós, bom dia, Erlane, de nós deixarmos nascer o homem novo que precisa vir a surgir para iluminar toda a nossa consciência, toda a nossa periferia no que diz respeito ao nosso ego, deixando o nosso eu superior irradiar essa luminosidade a partir dos conhecimentos que nos são oferecidos pela espiritualidade de luz através do Evangelho segundo o Espiritismo, assim como tantas outras doutrinas, outras filosofias que nos auxiliam a expandir a nossa consciência de modo a alcançarmos o nosso processo de individuação ou autoiluminação que nos propusemos a realizar na encarnação atual. Então, neste momento, respeitando a todos que já estão presentes, desejando boas vibrações àqueles que ainda entrarão e àqueles que assistirão posteriormente, eu peço que todos nós alinhemos a nossa coluna, assumindo um poder do Eu Sou, Filho do Altíssimo, Filho da Luz, nos entregando a este momento do aqui e agora, sem necessidade de controle, nos desprendendo das armadilhas do nosso ego, como o próprio capítulo nos convida, a esta reflexão que não se pode servir a dois senhores. E o primeiro item deste capítulo, eu também tive a oportunidade, bom dia Marcelo, de mediar a reflexão, em que aqui foi colocado que os dois senhores são: não se pode servir ao seu eu superior e a Mamon, as necessidades do nosso ego, as necessidades do nosso eu ilusório, que está para fora, que está para o mundo. E aqui damos continuidade ao item 13 do mesmo capítulo, o emprego da fortuna,
e que logo mais nós refletiremos dentro das minhas condições de conhecimento, dentro das oportunidades que me são dadas. Mas neste aqui agora, assumindo essa posição que nos é permitido viver somente o presente, em que todos nós estamos conectados a essa mesma teia de luz e de amor, em que a espiritualidade amiga nos permite conectarmos as nossas mentes, as mentes superiores. Peçamos que Deus, que Cristo, que a Virgem Maria, que o samaritano, esse mediador, que traz um nome para esta casa de amor, esse hospital de socorro, essa escola bendita, que as nossas mentes estejam conectadas a Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e a seu Filho Jesus Cristo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Que Deus, a espiritualidade bendita, nos fortaleça, nos ampare e que amplie a nossa consciência de modo a nós recebermos esse banquete espiritual através do Evangelho de Luz. Então vamos nós, meus queridos. No item 13 do capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, em que anteriormente nós havíamos conversado que o Deus implica em dizer esse Deus superior que habita em nós e que é a luz que nos guia, porque como o próprio Cristo disse, sois deuses, deixai brilhar a vossa luz. E não se pode servir a Mamon, ou se serve a Deus ou a Mamon, porque amará um ou odiará o outro. Então, o homem sendo o depositário, o gerente dos bens que Deus depositou em suas mãos, lhe será pedida severa conta do emprego que dele estiver feito em virtude do seu livre arbítrio. É interessante que já nessa primeira linha, os espíritos de luz, no caso Fenelon, colocou que nós somos gerentes. Olha que interessante. Dentro do campo material e das nossas relações sociais de hierarquia, o gerente é aquele que ocupa uma posição administrativa dentro de uma empresa. E que, por responsabilidade, o gerente é aquele que recebe uma função em que coordenará aqueles que estão abaixo dele. Mas para isso, ele precisa ser dotado de algumas habilidades. No caso, a habilidade, entre aspas, que o Evangelho se refere é a aplicabilidade da fortuna. Mas se é gerente, ele não é dono da empresa. Porque o dono da empresa, nós sabemos que é Deus. A empresa que aqui se refere é a empresa do planeta Terra, a empresa da própria existência. E que, sendo nós gerentes dotados de algumas habilidades, no caso aqui ele fala do emprego da fortuna,
Esse gerente deve administrar, tendo a consciência que esse valor, ou esses valores, ou essas habilidades que ele administra, não é dele. Ele é apenas depositário. Porque assim como o dono de uma empresa pode demitir o gerente e aquele funcionário que não executa com maestria, na verdade, com dedicação, responsabilidade, as tarefas que são confiadas a ele, esses funcionários são distanciados, esses funcionários são afastados. E dependendo da pena, ou seja, da infração cometida, ele será, logicamente, colocado em uma situação de o quê? De pagar as provas que se referem ao descumprimento do dever. O mau emprego consiste em não os fazer servir senão a satisfação pessoal. Ao contrário, o emprego é bom todas as vezes que dele resulta um bem qualquer para outrem. O mérito é proporcional ao sacrifício que o impõe. Vejamos que aqui nesta frase, nesta colocação de Fénelon, se nós analisarmos pela perspectiva do mamon, que é que é o ego, e que está para fora, e que busca a satisfação de um aplauso pelo mundo, os valores do mundo, se eu estou guiado pelas necessidades do meu ego, logicamente, que eu buscarei satisfazer somente as minhas necessidades e não observarei, não estarei atento às responsabilidades de gerenciamento dessas habilidades que foram confiadas a mim. E quando eu estou conduzido pelo esse gerenciamento em que esse gerente é esperto, desperto, consciente dos compromissos pelos quais ele assumiu perante essa divindade ou ao dono da empresa, ele será ali um bom gerenciador, porque ele observará aqueles que estão à sua volta, buscará sanar as dificuldades que aqueles que estão abaixo dele encontram para administrar as suas tarefas pessoais. Porque nós sabemos que dentro do campo material, fazendo uma comparação, hoje nós temos uma concepção diferente de liderança. Os líderes do passado, na verdade, eram ditadores, em que eles mandavam e os outros obedeciam. Hoje, as grandes habilidades de um bom líder é a capacidade dele perceber que o seu subordinado necessita de algo no que diz respeito à administração das suas tarefas e ele faz a mediação para expandir a sua consciência diante daquilo que ele está sendo solicitado a executar. Ou seja, o gerente, ele instrumentaliza o seu funcionário de modo para ele executar melhor as suas tarefas. Então, dentro desse paralelo, fazendo essa analogia, nós conseguimos perceber que o ditador, aquele autoritarismo, ele está buscando satisfazer somente o seu ego. Em que aqueles que estão à volta, pouco importa para ele. Porque o que importa é o poder mandar, é o poder se sentir superior àqueles que estão abaixo dele.
porque ele está alimentando o seu ego. Observemos quantas pessoas que estão à nossa volta e que fecham os olhos para as necessidades alheias porque não é ele que está sentindo. Ele simplesmente passa diante dessas pessoas e o quê? Se esquiva de qualquer responsabilidade. Ou então, apenas lança esmola como uma forma também de alimentar o seu ego para deixar irradiar para o mundo a falsa ideia de bondade. O que o Evangelho nos convida é um sentimento mais profundo em que a empatia, em que você olhar para aqueles que estão abaixo de si, porque aqui ele está falando do emprego, da fortuna, porque a riqueza é uma das grandes provas para o espírito na carne. Porque facilmente a pessoa pode se deixar corromper pelas vaidades e pelas ilusões em que o ego alimenta no sentido de superioridade. Lembremos daquela passagem em que Jesus contava em que existia um mendigo pedindo esmola para um rico, mas quando houve o desencarne, aquele que estava abaixo daquele rico, na verdade estava num patamar superior. E ele ali compreendeu que todo aquele poder que ele tinha na matéria era apenas uma ilusão. Porque o grande poder, de fato, é o poder que se carrega em potência espiritual. Como o próprio Cristo disse, onde estiver o seu coração, lá estará o seu tesouro. Ou seja, acumuleis tesouros em que nem as traças roam, nem os ladrões roubem, porque é neste desprendimento da matéria em que se percebe a grandeza da riqueza que possuímos. Então, a gente precisa observar a si mesmo constantemente, porque muitas vezes nós observamos e dirigimos os nossos olhares para as pessoas que estão à nossa volta, observando aquilo que eles não estão fazendo ou aquilo que eles estão fazendo. Como o próprio Cristo também disse, é mais fácil ver um cisco no olho do nosso irmão do que ver uma trave no próprio olhar. Por quê? Porque também é uma armadilha do nosso ego perceber as dificuldades alheias no que diz respeito à moralidade e à conduta íntima do que nós observarmos a nós mesmos. Porque é difícil, o nosso ego, ele se estrutura de um modo a nos proteger do sentimento de menos-valia, do sentimento de o quê? De imperfeição, de incompletude. E aí nós nos arrogamos em uma roupagem que nos distancia da nossa grande potência. É um eu ilusório, porque em essência, lembremos da passagem do filho pródigo. Ele tinha tudo, porém não tinha despertado a sua consciência, o seu eu superior, para as verdades maiores. E ele, iludido pelo poder material, se lançou para o mundo com a intenção de fazer multiplicar. Porém, ele não tinha ainda robustez espiritual, moral, para compreender as ilusões do mundo. E é neste processo de experiência é que ele conseguiu expandir a sua consciência e retornar rumo
às verdades espirituais, rumo aos valores que de fato nos definem, né? Nos constroem. Então, continuemos aqui. É porque, Priscila, mas o evangelho não é sobre não se pode servir a Deus e a Mamon? E aqui você traz outras passagens? Sim, porque tudo está interligado. Não existe uma folha do evangelho que não esteja interligada a tantas outras, porque o evangelho, a base, o pilar é o amor. E o amor em expansão é o amar a si, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, dentro deste mergulho em que o evangelho nos convida a fazer, é um processo de auto-amor. E para nos auto-amar, é necessário nós nos desfazermos desse homem velho que ainda insiste em permanecer em nós. E que o evangelho de luz faz com que nós observemos esses movimentos íntimos para que nós aprendamos a nos amar e assim irradiar esse amor àqueles que estão à nossa volta. Porque à medida que nós compreendemos os valores que necessitamos viver e aquilo que precisamos nutrir em nós, nós começamos a exercitar um olhar de benevolência que aqueles que estão à nossa volta. O que faz com que essa amorosidade, essas riquezas que nós temos no que diz respeito não somente aos aspectos financeiros, mas a todos os talentos que nós trazemos neste planejamento espiritual, para que aqueles que estejam à nossa volta também se nutram de todas esses benefícios que carregamos em nós. A beneficência não é senão um modo do emprego da fortuna. Ela alivia a miséria atual, aquieta a fome, preserva do frio e dá um asilo àquele que não tem. Mas um dever igualmente imperioso, igualmente meritório, consiste em prevenir a miséria. Nisso, sobretudo, está a missão das grandes fortunas, que pelos trabalhos de todos os gêneros que podem fazer executar, se devesse elas disso tirar um proveito legítimo, o bem não existiria menos. Porque o trabalho desenvolve a inteligência e realça a dignidade do homem, sempre confiante em poder dizer que ganhou o pão que come, ao passo que a esmola humilha e degrada. Então, se nós aqui analisarmos o quanto que a diferença de dar esmola, que eu acho até interessante quando a gente passa na cidade, diz assim: não dê esmola, dê dignidade. Porém, a gente não pode desconsiderar a necessidade material. O próprio Evangelho diz: cuidai do corpo e do espírito. Se a necessidade daquele indivíduo é uma necessidade material, dê a necessidade material. Porque a fome está na base da pirâmide das necessidades humanas. Ou seja, as necessidades fisiológicas, elas precisam ser satisfeitas para que o homem consiga observar as possibilidades superiores. Então, mas dê dignidade, não dê esmola. Porque a esmola, nesse sentido, é humilhar, é não escutar os lamentos da alma. Quantas vezes nós observamos no sinal que as pessoas dão dinheiro, mas elas dão para se livrar daquela pessoa que está ali batendo na janela. Mas elas não olham para aquelas pessoas, não falam com aquelas pessoas, não dão bom dia àquelas pessoas, porque na verdade elas querem se livrar. Elas não estão ali considerando aquele indivíduo como um ser em prova.
Porque todos nós que estamos sobre a face da terra já transitamos pelas esferas da pobreza, para que nós possamos, inclusive, trabalhar alguns aspectos. A humildade é um deles. A humildade é um exercício a ser trabalhado por todos nós, mas não necessariamente somente, né? Porque nós conhecemos muitas pessoas, eu conheço algumas pessoas que são desprovidas de recursos financeiros, mas continuam com uma postura arrogante, que diante de alguém que tenta ajudá-la, aquela ajuda parece pouco. Ela recebe com aspereza, recebe com acidez nos lábios, no olhar, no coração. Então ela ainda não compreendeu a grandeza do receber. Porque se eu compreendo a grandeza do receber, eu também compreendo a grandeza do oferecer. Então, essas experiências que nós passamos em todas as esferas sociais, seja na riqueza, seja no desprovimento ou na pobreza, né, desprovimento dos recursos financeiros, seja na pobreza, sejamos mais diretos assim, todas elas são experiências em que o espírito necessita passar para a expansão das suas habilidades morais, da sua consciência enquanto ser imortal. Então aqui nos fala que oferecer oportunidade para dignificar o espírito, porque através do trabalho é que há o progresso intelectual também. Lembremos do exemplo que aqui foi dado a respeito do gerente que observa ali o seu trabalhador, aquele seu subordinado, e ele capacita este indivíduo de modo a ele executar melhor a sua tarefa. Então é neste processo em que dignificar o indivíduo para que ele possa expandir em consciência, em moralidade e intelectualidade. Porque para que ele possa expandir, ele precisa estudar. Ele precisa sair de uma zona de conforto. Ele precisa ir à luta, digamos assim, para que ele possa ganhar o seu salário de forma honrada e de forma digna e poder dizer: eu trabalhei e ganhei o meu salário. O que não significa que nós não possamos auxiliar aqueles que estão numa situação de completa vulnerabilidade social, de invisibilidade social, porque esse é um dever. Porque nós não sabemos que aqueles que estão naquela situação, se em outras situações, existências anteriores, eles já não estiveram numa posição superior e nós estivemos numa situação de desprovimento e que nós recebemos um auxílio. E que no retorno à pátria espiritual, quando nós percebermos que esses indivíduos que nós deixamos de auxiliar são pessoas muito especiais para nós, o nosso coração vai sangrar de remorso. Eu aqui, deixa eu verificar a questão do horário, certo? Eu finalizo aqui este nosso encontro, na verdade, com uma história de um amigo meu, e que esse final de semana eu já estive com ele numa casa de oração no interior aqui do Piauí. E no retorno, quando ele dirigindo, eu estava do lado, ele dizendo assim: Pri, outro dia nós fomos para uma comunidade muito pobre, era uma área de lixão, e nós fomos distribuir sopa fraterna. E nessa distribuição de sopa fraterna, eu vi uma senhora muito suja, né, com as mãos muito, sabe assim, muito maltratada pelo tempo, pela situação de vulnerabilidade.
Mas aquela mulher me atraía, tinha um magnetismo tão grande que me atraía, que quando eu dei a sopa, eu perguntei para ela se eu poderia abraçá-la. E eu abracei. Depois, posteriormente, o mentor, né, que conduz a casa que ele trabalha, disse: meu filho, sabe aquela senhora que você abraçou? Pois é. Aquela senhora foi sua mãe de leite numa encarnação anterior. Ela te deu leite quando tua mãe não estava junto de ti. Então a gente percebe o quanto que os mecanismos da existência nos aproximam de situações que necessitamos vivenciar para lhe retribuir o benefício que nós recebemos em um outro momento. Então, quando o Evangelho nos diz, não repilais aqueles que estão em uma situação de miséria, não repilais aqueles indivíduos que estão ali numa situação de suposta inferioridade, porque nós não sabemos as teias espirituais que nos ligam até eles. Então, meus queridos irmãos, que nós possamos, neste domingo, que é o primeiro dia da semana, que nós possamos irradiar essa reflexão, essa gratidão pelos benefícios que a vida nos oferece. Mas não nos esqueçamos de repartir aquilo que nós carregamos em nós, seja os recursos materiais, mas sejam as habilidades já conquistadas pelo nosso espírito. Porque o próprio Evangelho diz, o próprio Cristo diz, não coloqueis a luz sob o candeeiro, mas coloqueis de um modo em que ele possa iluminar todos aqueles que estão à tua volta. Porque esse é o compromisso de cada um de nós, Espírito que está sobre a face da terra, é fazer brilhar a nossa luz. Que a paz de Cristo esteja conosco, que o amor de Maria nos cubra e nos ilumine, e que torne doce cada vez mais o nosso coração, a fim de que nós possamos diminuir as dores dos nossos irmãos. Um bom domingo a todos, que assim seja, graças a Deus. Amém.